Olá, pessoal. Vamos resolver mais um exemplo sobre permutações simples. Esses exemplos aqui são bem interessantes, tá? Espero que vocês gostem. Então, veja, quantos dados diferentes podemos formar gravando números de 1 a 6 sobre as faces indistinguíveis de um cubo de madeira? Em uma, em uma primeira tentativa de resolução, a gente pode pensar o seguinte: bem, são os 6 faces, são 6 números, então eu tenho que escolher 6 números para 6 lugares. A resposta seria 6 fatorial. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Não é, tá? Não vai dar para desenhar muito bem aqui, porque o, o cubo é um objeto tridimensional e eu não vou conseguir fazer o desenho muito bem aqui em um plano que tem duas dimensões só. Mas se a gente tivesse, por exemplo, ao invés de um cubo, se fosse um quadrado, por exemplo, então digamos que eu tenho esse quadrado aqui. E ao invés de ser os números de 1 a 6, eu coloco os números de 1 até 4 nas laterais desse quadrado. Então, digamos que eu coloque assim: 1, 2, 3 e 4, certo? Se eu fizer desse jeito aqui, é o mesmo quadrado ou não? Então, se eu botar 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui. É o mesmo ou não? Repara que o enunciado diz que as faces do cubo são indistinguíveis. Então, aqui no caso, as laterais desse quadrado são todas idênticas, tá? São indistinguíveis. A figura não está muito boa, não, mas acreditem que são. Tá? Imagina que esse lado aqui é igual a esse de cá e vice-versa, certo? Então, esses dois quadrados aqui, ó, essas duas configurações, são as mesmas. Por quê? Porque é só a gente girar esse quadrado aqui nesse sentido, que a gente vai obter o quadrado da direita, né? O 1 vem para essa face, para esse lado, o 2 vem para esse lado, o 3 vem para esse e o 4 vem para aqui para baixo. Ou seja, essa configuração e essa são as mesmas, que eu posso fazer alguma rotação dessa figura e obter essa outra, tá certo? Então não é tão simples quanto dizer que tem 6 fatorial. Se eu disser que é 6 fatorial, eu estou considerando essas duas como coisas distintas. Mas não são, é a mesma coisa, porque eu posso girar uma e obter a outra, tá? É um dado que a gente tem aqui, tá certo? Então, se eu mudo a posição do dado, ao invés de a gente colocar a face que está com o 1 apontando aqui para o lado de baixo, se eu colocar a face que está com o número 4 apontando aqui para baixo, se eu fizer isso com esse dado, eu gero esse outro aqui. Só que agora vamos pensar como que fica no caso de um cubo, tá? Num cubo, o que é que a gente tem? A gente tem 6 faces, não é isso? Todas as faces são sempre quadrados, quadrados iguais, idênticos, tá? Indistinguíveis, como está dizendo aí o enunciado. Bem, então eu vou fazer o seguinte: eu vou admitir que aqui a face que está embaixo, certo? Tem um número fixado. Eu vou dizer, por exemplo, que aqui embaixo é a face que vai ficar com o número 1. Vou colocar 1 na face daqui de baixo, certo? Sempre posso fazer isso? Posso. É só fazer alguma rotação do cubo, de modo que a face com o símbolo 1 fique aqui embaixo, certo? Então, estabeleci já que 1 tem que estar embaixo. Então, se 1 é a face que está embaixo, eu ainda tenho mais 5 números para colocar em 5 lugares. Então, a princípio, eu teria 5 fatorial. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu posso fazer rotações, tá certo? E obter o mesmo resultado ainda. Então, pronto, digamos assim, que eu tenho essas faces aqui. Aqui é a face que está atrás, aqui é a face da direita, aqui é a face da frente e aqui é a face da esquerda. Não estou falando da face de cima, tá? Só das faces laterais. Então, vê, se aqui eu colocasse 2, aqui eu colocasse 3, aqui eu colocasse 4 e aqui eu colocasse 6, seria a mesma coisa que essa configuração aqui. Digamos que eu colocasse 6 aqui, 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui. Só relembrando, essa parte aqui é a face da frente, tá? É essa face aqui. O 2 aqui, ó, essa face do lado, é essa face aqui. Essa de cá é a face da esquerda, é essa.
e essa aqui é a face que está atrás, no fundo do cubo aqui, ó, tá? Eu não estou considerando a face de cima, só as faces laterais. Então, nesse caso, essa é a face que está no fundo, essa é da esquerda, essa é da direita e essa é a face que está na frente, certo? Essas duas configurações são as mesmas. Por quê? Porque se eu girar essa aqui, mandar esse cara para cá, esse cara para cá, esse cara para cá e esse cara para cá, eu obtenho essa configuração, certo? Então, na hora que eu escolher os números que vão estar nas outras faces, tem alguns, tem algumas configurações que estão sendo contadas mais de uma vez. Por quê? Porque eu posso girar lateralmente. Se eu girar o cubo lateralmente, eu obtenho ainda o mesmo dado, certo? Ou seja, esse número que está aqui na face da esquerda, ele está representando quantas configurações distintas. Aqui, por exemplo, com esses quatro números, tem uma configuração que o 6 está na face da frente, tem uma que o 6 está na face da direita, tem uma que o 6 está na face do fundo e tem uma que o 6 está na face da esquerda. Portanto, cada escolha para os números das laterais está sendo contada quatro vezes. Está sendo contada, certo, certo, quatro vezes. Portanto, esse 5 fatorial aqui não é o resultado, não. Ele é quatro vezes o resultado. Por quê? Porque cada configuração está sendo contada quatro vezes. Dessa forma, eu divido isso aqui por 4. Qual a resposta que vai dar? Bem, 5 fatorial dá igual a 120. 120 sobre 4 dá 30. Beleza? Então, eu tenho 30 dados possíveis que eu posso escolher, formando com números de 1 a 6 nas faces de um cubo indistinguível. Todas as faces dele são idênticas, tá certo? Então, não faz diferença nenhuma colocar o 1 embaixo ou em cima, se eu posso sempre fazer essa rotação. Eu posso sempre girar e dizer, ó, eu quero olhar de modo que a face com o 1 fique embaixo. Vou fazer isso que aí eu evito rotações na vertical. Eu só posso ter rotações agora, tá? Ao longo das faces laterais. Vamos tentar associar essa ideia. Então, pronto. Essa aqui é a resposta para essa questão aqui de cima. 30. Para a letra A da segunda desse segundo exercício aí. Agora são números de 1 até 4, e ao invés de um cubo, eu tenho um tetraedro regular. Tá? Então, todas as faces agora são triângulos equiláteros, certo? E o dado aqui tem apenas quatro lados. Eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou dizer que a face que está embaixo, aqui, vai ser a face com o número 1. E vou agora olhar pelas faces laterais, certo? Repara que aqui eu tive que fazer o quê? Eu tive que dividir por repetições, né, ao longo das faces laterais. Aqui eu fico com três números restando ainda para ocupar as outras faces que restam ainda, a de trás, essa aqui da frente e essa aqui do lado. Então, a princípio, eu teria esse número aqui, 3 fatorial, sendo que eu tenho que contar as que estão sendo contadas duas vezes. Então vamos pensar assim: aqui é da frente, aqui é a de trás, aqui é do lado. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, 2 na frente, 3 na lateral e 4 na face que está atrás. Ou se eu colocasse 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui, seria a mesma configuração. Se eu tivesse o 1 embaixo, tá? Aí 2 na frente, 3 do lado e 4 atrás. É a mesma coisa que 4 na frente, 2 no lado e 3 atrás. Porque é só a gente fazer o quê? Uma rotação. Esse 3 pula para cá, esse 2 pulou para cá e esse 4 pulou para cá, certo? Então, é, eu também tenho configurações contadas mais de uma vez, tá certo? Também tenho configurações contadas mais de uma vez. Estou contando cada configuração quantas vezes? Bem, o E4 aqui, ele pode estar na face da frente, pode estar na face da lateral e pode estar na face que está atrás. Então, tem três configurações diferentes.
Se eu admitir que o 1 está embaixo. Eu posso dizer que o 1 está embaixo sem, sem nenhum problema? Posso. É só a gente girar esse tetraedro de forma adequada para o 1 ficar embaixo. Então eu já eliminei o 1. Restam essas outras configurações aqui, esses outros números para essas três faces. Só que girando, tá certo? Eu posso colocar na ordem que eu quiser aqui. Eu posso colocar ou 4 na frente, ou 2 na frente, ou 3 na frente. Então, para essa escolha específica aqui, essa escolha está sendo contada três vezes. Tá certo? Está sendo contada três vezes. Então, eu divido esse 3 fatorial por 3, tá certo? Vai ficar o quê? 6 no numerador, dividido por 3 dá 2. Só tem dois tetraedros possíveis. Tá bom? Só tem duas possibilidades. Para ficar mais fácil para os outros exemplos, vamos tentar pensar de outra maneira. De onde que veio esse 5 fatorial aqui do numerador? Bem, eu escolhi uma face que ia ficar com o número 1, disse que era a face de baixo, restavam 5 números para 5 lugares, daí que veio esse 5 fatorial. E de onde que veio esse 4 que está aqui embaixo? A face que eu escolhi para ficar com o 1, qual o número de faces adjacentes a ela? Essa face de baixo aqui, ó, tem quatro faces adjacentes a ela. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito, uma no fundo e uma na frente. Então, esse 4 é o número de faces adjacentes da face que eu escolhi para ficar com 1. Ou seja, é o número de lados dessa face. Nesse caso, como é que ficou? Eu tinha quatro números, escolhi que o 1 ia ficar embaixo, restavam três números para três lugares, daí que veio esse 3 fatorial daqui do numerador. E esse 3 do denominador veio de onde? Pelo fato de que a face que eu escolhi para ficar com o 1 tinha três faces adjacentes. Uma atrás, uma na frente e uma do lado. Por que que ela tinha três faces adjacentes? Porque ela é um triângulo. Então, por isso que veio esse 3 que está aqui. Certo? Então, eu já sei aqui que a resposta para a letra A é 3. Para a letra B, o que é que vai ficar? Eu tenho que ter um octaedro regular. Octaedro regular ainda dá para a gente desenhar. Ele tem esse formato aqui, mais ou menos. Não ficou o melhor dos desenhos possíveis. Mas dá para a gente entender o que é que está acontecendo. Deixa eu ajeitar aqui. Ainda dá para a gente entender o que é que está acontecendo. Tá? Então, digamos que eu escolhi para essa face aqui ficar com o número 1. Certo? Quantas faces adjacentes essa face tem? Ela tem adjacente essa face daqui, essa face de baixo e essa face aqui é da lateral esquerda de cima. Por que que ela tem três faces adjacentes? Porque ela é um triângulo. As faces de um octaedro regular são triângulos. Então, seguindo o mesmo raciocínio dos outros exemplos, o numerador do resultado vai ser o quê? Eu tinha 8 números, já disse que o 1 vai ficar nessa face aqui, então restam 7 números para 7 lugares. Então, no numerador eu tenho 7 fatorial. E no denominador, quem é que entra? O número de configurações iguais que estão sendo contadas mais de uma vez. Como que eu acho esses números? Pelo número de faces adjacentes da face que eu escolhi para ficar com o 1. Como cada face é um triângulo, a resposta é 7 fatorial sobre 3, certo? 7 fatorial dá 720 vezes 7, né? 6 fatorial é 720. 720 vezes 7. Já para simplificar aqui, né? Para ficar mais fácil. Isso aqui vai ser 720 dividido por 3 dá 240. 240 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 4, 28, vai 2. 2 vezes 7, 14. 16. Dá 1680 dados possíveis, tá certo? Se o dado for um octaedro, certo? Regular. Então, 1680. Vamos para a letra C, seguindo o mesmo raciocínio. Agora eu tenho um dodecaedro regular. Eu não vou fazer mais a conta não, tá? Só vou fazer a indicação dessa forma aqui. Dodecaedro regular eu não vou conseguir desenhar. Mas eu tenho que saber o que? Ele tem 12 faces e as faces são todas pentágonos regulares. Então, como é que fica para o dodecaedro?
Bem, eu escolho uma das 12 faces para ficar com o número 1. Então restam 11 números, porque eu tenho de 1 a 12. Então restam 11 números ainda para colocar em 11 lugares. Então no numerador eu tenho 11 fatorial. E eu divido por quanto? Por 5, porque cada face tem 5 lados. Então cada face, da que eu escolhi para ficar com 1, tem 5 faces adjacentes. Então a resposta para a letra C é essa aqui, é 11 fatorial, que já é um número bem gigante, sobre 5, certo, pessoal? 11 fatorial sobre 5. E finalmente, na letra D, como é que vai ficar? No icosaedro regular, são 20 faces e todas as faces são triângulos. Então, como é que vai ficar essa resposta? Escolho uma das faces para ficar com o número 1. Então, restam 19 faces para colocar 19 números. Então, fica 19 fatorial. Só que eu estou contando algumas configurações várias vezes. Quantas vezes eu estou contando cada uma das configurações? 3 vezes, porque cada face é um triângulo. Então, cada face adjacente da que eu. Então, a face que eu escolhi para ficar com o 1 tem 3 faces adjacentes. Eu posso fazer rotações aí que eu vou obter ainda o mesmo dado, certo? Então, seguindo o raciocínio desses casos aqui mais simples, do cubo e do tetraedro, foi possível a gente responder rapidamente como é que fica o caso do octaedro, tá? A partir do cubo e do tetraedro, dá para a gente ver como é que fica o caso do octaedro, do dodecaedro e do icosaedro. Só precisa lembrar isso. O número de faces que cada sólido desse tem e de que tipo são essas faces. Tá? Então precisava ter um pouquinho de conhecimento de geometria espacial. Então foi um exercício bastante interessante sobre permutações. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.